que São Rafael Arcanjo, no livro de Tobias, quando vai expulsar Shimadai, Asmodeu, ele ensina a Tobias, a gente pode entrar depois nisso, porque o Arcanjo São Rafael, ele é o anjo do exorcismo. E aí a gente pode depois especificamente falar do Arcanjo São Rafael, do modo como ele exorciza e manda embora. Porque para nós, no mundo visível, na igreja, que é essa realidade da igreja militante, a igreja que caminha nesse mundo, então a igreja católica, a igreja de Cristo, o corpo místico do Senhor, essa igreja ela não é divisa, ela é na sua essência, que é uma essência até mesmo na questão, vamos dizer assim, na tiposlogia trinitária, onde ela é trina. Igreja militante, a igreja padecente, que são aqueles que estão se preparando para entrar no céu, que nós chamamos de purgatório, e a igreja triunfante. Todas essas três dimensões, elas estão interligadas entre elas. Quando nós vamos à missa e celebramos o Santo Sacrifício, nós estamos em comunhão com todos. O último batizado, até a última pessoa que faleceu nesse mundo, aquele que chegou no purgatório, aquele que está saindo do purgatório, aquele que está no céu. É uma comunhão, é um único corpo. Quando você olha para esta realidade da igreja, que te leva para essa dimensão da unidade, você perceba o seguinte. São Rafael Arcanjo, ele ensina a Tobias a expulsar Asmodeu. Ele vai ter que fazer 3 dias junto com Sara, sua esposa, que perdeu 7 maridos, porque Asmodeu significa o espírito de morte, de guerra, de todo tipo de tranqueira que tem no mundo hoje. Depois a gente pode entrar um pouquinho nele nesse sentido. E Asmodeu, ele fazia os maridos de Sara morrer. Então, durante 3 dias, Rafael pediu para que eles pudessem orar, adorar a Deus e fazer jejum. Assim enfraqueceu o demônio e São Rafael leva ele sozinho para o deserto. E o tempo inteiro no livro de Tobias, o autor sagrado, ele faz questão de dizer: e Sara estava sendo oprimida pelo pior de todos os demônios. Por quê? Porque na hierarquia, podemos dizer, se tiver uma hierarquia, isso aqui é só mesmo para entender, porque a ordem é somente o bem. O mal, ele é desordem. Mas, da mesma forma que o padre falou, por que tem uns mais poderosos do que outros? Você fez aí, você estava ensinando aí para nós aí que você foi fisiculturista, fortão aí, né? Eu não ia sair na mão com você. Eu não consigo nem correr, velho. Eu tenho asma. Já ia tomar um pau. Então, não é porque você vamos dizer assim, em relação... Os demônios, eles não se amam, eles se odeiam entre eles. Jesus fala que o reino deles é dividido. Então, na verdade, o modo de governo no inferno é o maior querendo subjugar o menor o tempo inteiro. Eu já vi situações, não sei se o padre em alguma situação de exorcismo, mas eu já tive experiência, quando eu morava na Polônia, de uma vez acompanhar um exorcismo de um demônio oprimir o outro. O outro pedindo pelo amor de Deus, não, pelo amor de alguém, né? Porque não tem... Para, ele tá me... Por quê? Porque eles não se amam, não existe amor. Então, é um sobressaindo, é guerra. É a guerra total. Não, mas traz esse exemplo aí. Um demônio incorporou uma pessoa e o outro incorporou... Eram 2 pessoas ali? Como é que foi a situação? Era uma pessoa só. Era uma pessoa só. E ela estava em conflito... Entre os dois. Quem que queria quem que queria tomar o lugar... para que... Porque esse daqui era mais fraco do que esse, não queria que o padre que se expulsasse esse que estava, vamos dizer assim, na cabeça. Vou usar um exemplo, padre, me permita? Claro. Que aí porque assim, eu estar aqui no Chiquital, aqui para mim, e pro padre, é algo que é uma profecia. O Senhor nos chama a gente sair da bolha. Eu vim aqui de novo porque eu quero sair da minha bolha de falar pro meu aquário. Eu quero falar para quem nunca escutou. Eu tô evangelizando. Quero ser luz fora. Levar a palavra, sim. Vamos lá. Vamos pegar o conceito. Vou usar um conceito. Eu não vou entrar aqui, nem o padre também, nós vamos entrar no mérito da questão da religião afro-brasileira, Umbanda e tudo mais. Mas, por exemplo, na Umbanda, no espiritismo afrodescendente, o que você tem? Você tem um espírito que é o que eles chamam o chefe da cabeça. Aquele que é o que vai reger você, né? Então, assim, quando Satanás, ele quer ter o protagonismo. Então, é a mesma coisa no exorcismo.
Ele quer ser o protagonista que vai destruir sua vida. Destruir a vida do rei, para ele, é ainda, de alguma forma, porque não pode enfrentar o Senhor, é uma vitória para ele, porque ele corrompeu aquele que Deus ama. Então, nesse dia, existia essa disputa nesse exorcismo, porque o maior falou, não, se você ficar aí, você não vai aguentar. Sai daqui. Ele não queria sair, eles começaram a brigar. E era muito louco, porque eu, brasileiro, falando português, moleque, foi a primeira vez que eu participei de um negócio assim. Eu nunca vi um trem desse. Era uma freira que tinha os seus problemas lá. Eu só rezando o terço, porque é o padre que faz, o leigo não tem que fazer nada. Eu estava só intercedendo, pedindo a Deus para poder também, através do discernimento, mostrar para o padre alguma coisa que Deus mostrava. Mas não que eu estava fazendo exorcismo. Eu não posso fazer exorcismo. Quem faz exorcismo é o sacerdote, com mandato do bispo ordinário. O demônio um deles vira e fala comigo assim: o que você está fazendo aqui, Rafaelzinho? Uma freira semi-analfabeta, falando Rafaelzinho em português. Algo que quem me chama de Rafaelzinho é a minha mãe. E Rafaelzinho eu sou conhecido na minha cidade quando eu cheguei na igreja. Então, quando me chamam de Rafaelzinho, eu me lembro de quando eu cheguei na igreja e a igreja me acolheu, drogado, que é a minha história que vocês já conhecem. Então, assim, é algo muito afetivo. Ele foi direto na minha ferida daquilo que é o meu segredo. Porque ele sabe que o Rafael Brito, antes de ser o Rafael Brito, é o Rafaelzinho. É o Rafaelzinho, vendedor de picolé, o filho da dona Ruth. É o menino que chegou e foi acolhido pelo padre. É o menino dependente de Deus. Então, o que você está fazendo aqui? Eu só não vou falar para você dos seus pecados porque você falou com aquele homem semana passada. Eu tinha me confessado. Mas mesmo assim, meu filho, fiquei arrepiado do pé à cabeça. O cabelo ficou igual ao do Sonic. Eu nunca vi aquilo. Então, por que eu tô contando essa história? Eu tô contando essa história porque, de fato, existe entre eles os mais fortes. E é uma paródia. O demônio, ele sempre vai querer imitar o bem. O mal, ele não é originário. Ele não é original. Ele sempre quer copiar. Depois a gente pode até entrar na questão de idolatria, pra você entender o que é idolatria. Nos chamam de idólatras. Eu quero falar sobre idolatria aqui. O que é idolatria de verdade? Porque às vezes as pessoas falam de idolatria e nem sabem do que está falando. Mas o que ele faz? Então você tem aqui São Miguel, São Gabriel, São Rafael, que são um dos 3 arcanjos, os arcais, são 7. São 7 príncipes entre todos os anjos. Aqueles a quem nós invocamos como católicos são esses 3. Então você tem, para Miguel, você tem quem? Satanás, o primeiro, aquele que quis usurpar o trono de Deus, a loucura, a doideira. É louco, doido. É impossível uma criatura querer ser Deus. Seria o Lúcifer? Seria Lúcifer, vamos dizer assim. Depois você tem Beelzebu, que é aquele que os fariseus falavam que Jesus expulsava demônios por causa do príncipe, Beelzebu. Beelzebu, ele faz referência a Baal, que Elias expulsou, que esse Deus que no panteão cananeu entrava sempre em disputa com El, com Javé, e que exigia o quê? Exigia sacrifício humano. Por que Beelzebu significa príncipe das moscas? Por quê? Porque deixava apodrecer os cadáveres. Por que faziam um sacrifício? Vou dar um exemplo. Sacrifício para Baal. Iam lá, sacrificavam, vou dar um exemplo, um cordeiro. Estão fazendo uma paródia com o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Israel tinha as festas do holocausto, do sacrifício. Aí tinha o sacrifício de holocausto, sacrifício de comunhão, sacrifício dos estrangeiros, que era o sacrifício de participação, oblação e tudo mais. Todo o sacrifício em Israel, a não ser o sacrifício de oblação, de holocausto, você tinha que partilhar aquilo que você sacrificava. Por exemplo, sacrifício de comunhão. Você tirava as entranhas do animal, sacrificava para Deus, queimava as entranhas e subia a fumaça. O resto, fazia um churrasco. Sacrifício de comunhão. Você levava pão, levava carne, derramava sobre o altar. O resto você fazia uma comunhão, que era já uma prefiguração do banquete eucarístico. O sacrifício de holocausto, não. O sacrifício de holocausto queimava tudo. Mas, de toda forma, todo o sacrifício do Antigo Testamento bíblico era consumido ou pela comunidade ou por Deus, através do fogo. Beelzebu, não. Beelzebu, ele matava o animal e deixava apodrecendo. Aí vinha os espíritos das moscas.
Então, por isso que Jesus diz que não existe perdão. Existe perdão para qualquer coisa que você quiser no mundo. Mas aí você falar que Jesus expulsa o demônio com o demônio, você está falando que ele é um mago, você não está falando que ele é Deus. E aí você não está reconhecendo quem ele é de fato. Então você tem Beelzebub, que foi aquele que de alguma forma tenta, como que eu posso dizer assim, profanar a encarnação. É impossível isso, mas profanar essa carne, essa vida humana que Cristo assumiu. E depois você tem Ashmadai. Ashmadai é um demônio que vem ali do zoroatrismo, do mundo persa, mas também que era ligado justamente à questão da luxúria, à questão da morte, à questão da divisão, à questão da guerra, tudo mais. Você vai ter os arquétipos dele, aí nas outras mitologias, Ares, né, e todos os outros deuses aí da guerra e da desordem. E aí você tem Rafael. Para Beelzebub, você tem Miguel. Você tem Gabriel, que é o anjo da justiça, que é o forte de Deus. Homem forte de Deus significa Gabriel. Para Ashmadai, você tem Rafael. Rafael, que é o protetor da família, que é o protetor da ordem. Rafael, que é o caminho, que te ajuda no caminho. Então, assim, é uma paródia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo, é uma paródia da realidade própria dos outros espíritos bons mais fortes do que eles. Então, eles tentam até nisso imitar o tempo inteiro. É como o padre havia comentado, né? É demônio para cada tipo de situação. Como você mesmo mencionou aqui, Rafael, é o demônio que vai mexer ali na luxúria, no poder, na guerra, na ganância, o Mamon, que é o deus do dinheiro. Enfim, tem muitas coisas que as pessoas têm que ficar atentas. Justamente agora, dando uma dica para a galera do TikTok, de casa, o padre pode falar aqui pra gente. Qual seria a melhor dica para as pessoas elas se conectarem, ficar mais na fé, para afastar os demônios, no geral? Lembrar, Rei e Rafa, que eu não posso dar uma dica a não ser aquilo que a Igreja Católica ensina. Lembra que eu sou um padre católico. E eu não posso trazer uma outra orientação, senão uma orientação católica. É a primeira coisa, antes da dica. É uma experiência que todos nós precisamos fazer. Se você é católico ou não é católico, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer... coragem, eu venci o mundo. Quando ele fala coragem, implicitamente ele está dizendo para nós não termos medo. Uma das armas que o inimigo mais se utiliza para entrar na nossa vida, uma delas, não é a única, é o medo. Por quê? Porque o medo ele nos paralisa, o medo nos tira da presença de Deus. E você falou, o que fazer para me proteger, né, dessa realidade negativa? Como me conectar com Deus? Saber, o medo vai me tirar da presença de Deus. Gênesis 3. Vai fazer eu não ter conexão com aquele que me criou. Então a Igreja Católica ensina. Existem 3 realidades fundamentais para vivermos e nos aproximar de Deus, para nos proteger do mal. A primeira dela é a vida de oração, né? Ter uma vida de intimidade com Deus. Quando falamos de vida de oração, nós precisamos recordar que cada pessoa tem a sua própria forma de ter comunhão e intimidade com Deus. Nós católicos vamos ter. Eu vou rezar com a Bíblia, eu vou rezar o terço, eu vou suplicar o auxílio dos anjos, dos santos, aquilo que é meio católico de comunhão com o Senhor. Depois, a igreja vai ensinar vida sacramental. Arma poderosa contra o mal, os sacramentos. Sacramento do batismo, sacramento da confissão, da penitência, o sacramento da Eucaristia,
o sacramento do crisma, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio e o sacramento da unção dos enfermos. Cada um deles, se nós olharmos, Rei, os 7 sacramentos, eles acompanham a vida do ser humano desde o seu nascimento até a sua morte. A ponto de que quando você nasce, você recebe o sacramento do batismo, que a igreja chama sacramento porta. Para eu receber todos os outros sacramentos, eu preciso do sacramento do batismo, que a igreja também chama a pia batismal de útero da igreja. Ali, os cristãos são gerados, nascem para a vida. No final da vida, a igreja reserva o sacramento da unção dos enfermos, que hoje recebe o nome de unção dos enfermos. Você vai lembrar, porque nós somos da mesma época, chamado extrema-unção. Chamou o padre para a extrema-unção, está morrendo. A igreja, na sua pedagogia, mudou a nomenclatura, não mudou o sacramento, mudou a nomenclatura para tirar desmistificar que chamou o padre para a unção dos enfermos é para morrer. Não. Eu chamo para receber a unção dos enfermos justamente porque a unção, juntamente com a confissão, é um sacramento de cura. Então, a pessoa está doente, está hospitalizada, unção dos enfermos para receber a cura. E se não for para ser curada, ela esteja preparada para a morte. Mas nesse intervalo, do batismo até a unção, existem outros 5 que acompanham as etapas da vida. Depois que eu nasci, eu preciso me alimentar para crescer. Eucaristia. Conforme eu vou crescendo, tem acerto e erro. Quando eu erro, eu tenho a volta. Penitência, confissão. Vou crescendo e vou tomando maturidade, consciência da vida, o sacramento do crisma, da confirmação, onde eu vou me tornar adulto na fé. E depois que eu me torno adulto, eu tenho que tomar uma opção.